Graça e paz, vindo aqui fazer, mais uma devocional de 14 de maio, de hoje, que tem como tema restauração, um fundamento necessário. Que fundamento é esse que é necessário? Vamos descobrir agora em Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Quero compartilhar aqui alguns versículos, Efésios 5. Vocês aí podem ler do 22 ao 33, mas eu vou ler só alguns versículos. Vou ler Efésios 5, 22, 23, 24 e 25, que diz assim: Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Agora o 33, que diz assim: Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então aqui fala da submissão da mulher, a mulher se sujeitando ao marido. Então aqui a submissão é entre casal. Depois vocês podem ler aí, do 22 ao 33, de Efésios 5. Agora eu vou ler Efésios 6, do 1 ao 4, que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, porque para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demoestação do Senhor. Aqui é sujeição entre filhos e pais. Agora, ainda Efésios 6, do 5 ao 8, que diz assim: Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Essa aqui é a sujeição que os empregados têm que ter aos seus patrões. E a gente vai falar sobre isso, sobre sujeição. Ainda refletindo sobre o contexto geral de Efésios 5, o versículo em destaque traz um importante conceito que deve marcar todos os relacionamentos, seja na vida conjugal, foi o que eu li lá em Efésios 5, 22 ao 33, seja entre pais e filhos, em Efésios 6, 1 ao 4, e no trabalho, Efésios 6, do 5 ao 8. Esse conceito é submissão mútua. O verso em destaque rege todo o capítulo referido. Segundo John MacArthur, os conceitos bíblicos de autoridade e submissão caminham junto nos trechos de Efésios, sujeitando-vos uns aos outros. É o mandamento de Paulo, inspirado pelo Espírito, traz para os crentes. O termo sujeitar vem de uma palavra que no original é um termo que designava a hierarquia dentro de um exército, significando a relação de autoridade entre patentes. Para nós, a expressão representa também uma relação de autoridade,
mas pela qual uma pessoa abdica dos seus direitos em favor do outro, voluntariamente. Por isso, uma sujeição mútua, bilateral, ninguém a exige do outro, mas livremente a concede ao outro. Assim, todos acabam mutuamente sujeitos, sem imposição sobre ninguém. Essa sujeição deve governar todos os relacionamentos, principalmente os familiares. Esse é o propósito e o modelo estabelecido por Deus. Amém. Nesse mundo, a gente tem que estar sujeito. Os filhos têm que estar sujeitos aos pais, obedecendo aos pais, porque dentro de casa a autoridade é papai e mamãe. E o nosso dever como filho é obedecer. Por mais que muitas das vezes a gente não faça isso. Mas o nosso dever como filhos é obedecer e honrar nossos pais, porque isso é um mandamento com promessa. E a promessa é que se a gente honrar os nossos pais, os nossos dias vão prolongar na face dessa terra. A gente vai viver mais, vai viver bem, vai viver com qualidade. Isso é promessa para aqueles que honram os pais e mães. Na vida do casal, né, a mulher deve se sujeitar ao marido. Mas o marido também deve amar a ponto de se entregar para morrer pela mulher. Como assim Cristo se entregou? Então Cristo se entregou morrendo pela igreja. E, né, no meio da empresa, do trabalho, os, né, servos, né, empregados, ser submissos ao patrão. Submissão não quer dizer ser pau mandado. Submisso é ser obediente às ordens. Assim como na nossa empresa a gente tem que ser obediente às ordens dos chefes. No nosso trabalho a gente tem que ser obediente às ordens do chefe. Em casa a gente tem que ser obediente às ordens do nosso pai. Né? A mulher deve ser obediente à ordem do marido. Mas a ordem do marido sempre tem que ser para o bem das mulheres. E a gente vive num mundo que ninguém quer obedecer a ninguém. A gente vive num mundo de rebeldia. Principalmente os adolescentes, então. É nessa fase da síndrome da Gabriela. Eu falo isso porque eu era assim. Da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, ninguém manda em mim. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero e não obedece pai e mãe. Faz o que quer na hora que quer. E muitos hoje estão mortos. Novos, mas estão mortos. Porque fez o que queria na hora que queria e não deu ouvido ao conselho do pai e da mãe. Porque se desse ouvido ao conselho do pai e da mãe, não estava nesse momento enterrado. Porque não deu ouvido ao conselho do pai e da mãe. Ouvir conselho de pai e mãe, se sujeitar o pai e mãe, não quer dizer que é pau mandado. Quando você ouve o conselho do seu pai e da sua mãe, você se livra de laço de morte. Quando você tem um marido que te ama e que realmente quer o seu bem, você sabe que tudo que ele faz é pro seu bem. Quando você ouve, para você cuidar, para você ser amado, é pro seu bem. Porque tudo que ele te ordenar vai ser para você crescer. Mas hoje em dia não. Hoje em dia estão apoiando as ideologias. Eu trabalho, eu que mando em mim, eu faço o que eu quero. Então, se é para fazer o que você quer, não se case. Seja solteira, porque não tem boa. Se você está dentro do casamento, é parceria. Você tem que ouvir o seu marido e seu marido também tem que te ouvir. Se você não quer ouvir o seu marido, se você não quer ouvir o que ele tem a falar, ou você não quer dar satisfação à sua esposa, não se casem. Não tenham, vocês solteiros, não tenham marido
Ou não tenho mulher. Fique solteiro. Se não gosta de ser mandado, se não gosta, né, de obedecer ordem, então não dividam vida a dois. Prefira ficar solteiro. Porque quando está dentro de casa, tem que ter essa comunhão, tem que ter essa parceria de conversar, de compartilhar, de ter diálogo. E muitos casamentos estão acabando por falta de diálogo. Às vezes não tem nem traição, mas a falta do diálogo, a falta de se colocar no lugar do outro, a falta de conversar o que está machucando, o que está irritando, a falta de uma boa conversa está acabando o divórcio, porque não sabe conversar, não sabe falar o que está machucando, o que não está dando certo. E muitos também estão perdendo seu emprego porque não estão obedecendo a autoridade do que está acima, do chefe. Chega atrasado, ou se o chefe não é muito bom, só faz coisas para prejudicar a empresa. Mas você, principalmente como servo do Senhor, se você é cristão, o seu dever é obedecer, por mais que seu chefe não seja, muito gente boa, mas é obedecer. É ser fiel ao seu chefe, é cumprir o horário. E o que a gente vai ganhar sendo sujeito? Ser sujeito à liderança é ser obediente. E quando a gente é obediente à nossa liderança, a gente é abençoado. Quando a gente é obediente ao nosso pai, a gente é abençoado. Quando a gente convive bem, ouve a voz do marido e o marido ouve a voz da esposa, a gente é abençoado. Quando você ouve a voz do seu chefe, e aqui a Bíblia fala, faça, mas não faça como está fazendo para o homem. Sirva como está servindo ao Senhor. Quando você é um bom funcionário, você também é abençoado dentro da empresa, no seu trabalho, e você também é abençoado por Deus. E principalmente, se sujeite à autoridade de Deus. É uma hierarquia, ó. Os filhos ser obedientes aos pais. A esposa ser obediente ao esposo, que é o líder da casa. E o esposo ser obediente à voz de Deus. Que em tudo assim, a gente seja sujeito à voz de Deus. Porque, olha só, escuta o que eu vou dizer. Porque a mulher que não consegue ser sujeita ao marido dentro da sua casa, ela não vai conseguir ser sujeita ao seu chefe no trabalho. O filho que não consegue respeitar o que o pai e a mãe diz, que não consegue obedecer os pais dentro da sua casa, não vai conseguir obedecer diretor, inspetora, professor na escola. E essas pessoas que não conseguem se sujeitar aos seus chefes, ou nem seus pais, nem professores, que estão aqui na terra, muito menos vão obedecer à voz de Deus. E por isso que o mundo tá aí nesse caos, porque ninguém obedece, ninguém. E ninguém obedece à voz de Deus. Porque quem consegue obedecer os pais em casa vai conseguir obedecer os professores na escola. Porque começa de casa. A mulher que consegue obedecer o seu marido dentro de casa vai conseguir obedecer o seu chefe no trabalho, porque começa de casa. Quem consegue honrar em casa vai conseguir honrar o nome de Deus, vai conseguir obedecer a Deus. Busca não ser sujeito, não é pau mandado. Busca obedecer, porque obediência gera bênção. Que Deus te abençoe.